Tu quer ver agora? Vamos lá. É porque não entende Bíblia e quer me atacar. E eu nem me importo. Atos, vamos lá, para o capítulo 11. Atos 11. Atos 11, não é isso? Atos 11, 11, 17. É. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a... Não. Começa pelo verso 15. 15. E quando comecei a falar... Fé dialogada. Agora os anciãos vão dizer, Pedro, como foi que você foi pregar para gentil? Não é isso? Você não sabe que esse povo não tem ligação conosco? E eram crentes. Mas olha agora o que é uma fé dialogada. Gente, vamos dialogar a fé, gente. Vamos dialogar a fé. Vamos conversar. Vamos mostrar. Mostre para adolescente, mostre para o jovem o que é fé. Vamos lá, leia. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Sim. E lembrei-me do dito do Senhor quando falou. De novo, preste bem atenção. Toda a experiência que Pedro via acontecendo, ele ligava com o quê? Com as Escrituras. Fala, com o quê? Com as Escrituras. Ele não inventava nada da cabeça. Ele comparava. Ele estava o seguinte, ele ficava observando. Isso aqui tem base ou não? Na hora que Simão pediu dinheiro para oferecer o dinheiro, o que foi que ele disse? Tu estás cheio do diabo. Ele sabia o que era de Deus e sabia o que era do diabo. E quando ele viu, ele estava explicando agora, dialogando com as autoridades, o que era o poder de Deus. Vamos lá. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse batismo aqui com o Espírito Santo, ele estava mostrando claramente que o Espírito Santo haveria de atuar, porque tem os dois sentidos, batizar para unir no corpo, como está em 1 Coríntios 12, 13, mas também batizar purificando as vidas através do fogo do Espírito Santo de Deus. Prossegue. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era então eu para resistir a Deus? Ele entendeu que o que ele estava falando, o que ele viu na casa de Cornélio, era ação de quem? Do Espírito Santo através do quê? Da palavra. Ele não viu nada fora da palavra. Gente, meu Deus do céu. Aí o Senhor Jesus, ele vê uma grande multidão que está atrás dele, faminta. E faminta literalmente, mas não era fome. Falei. É interessante que no próprio texto, Pedro não está fazendo nenhum movimento. Pedro está simplesmente pregando a palavra. Pedro está simplesmente ensinando. E quando ele ensina, sem nenhum movimento, o Espírito Santo desce. Pastor Adalberto, quem é que vai proibir você estar pregando a palavra e de repente alguém fala línguas estranhas? Alguém pregando a palavra de Deus e o irmão diz, pastor Zé, eu senti que se o senhor orar aqui por mim agora, eu vou ser curado. Quem é que vai proibir isso, gente? Ninguém está proibindo isso. O que nós estamos batendo contra são essas invenções que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Bota para cá, Daniel. Pastores de Deus, homens de Deus, vamos olhar para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia, gente. E observem bem, prosseguindo. Aí o Senhor Jesus vê aquela multidão, mas ele olha para Filipe. E como é que ele diz para Filipe? E Jesus subiu. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? Observem bem que Jesus sabia que a multidão era grande. A próxima cidade, a mais próxima, era Betsaida. E já estava tarde, o horário era tarde, a noite já estava se aproximando. Para comprar naquele exato momento, eles não teriam nem dinheiro, não é isso? E nem condições de chegarem lá. Então Jesus primeiro coloca um problema diante de quem? Dos discípulos. Ele coloca o problema. Não era problema para Jesus, mas era problema para quem?
para os discípulos. Havia problema para os discípulos, mas não tinha problema para Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus disse isso para o peirazon. Vamos lá, peirazon. Essa palavra aqui é testar. É esperme. Interessante, eu fiz essa tradução aí. Se vocês analisarem bem no texto original, essa expressão, esse verbo no texto original, peirazo, ele está apontando para testar, para analisar, fazer uma experiência como teste. Mas pode ser testar alguém positivamente ou testar alguém maliciosa. Aqui Jesus não estava testando maliciosamente, porque ele não faz isso. Era testando positiva para saber como eles haveriam de reagir diante daquela situação. Interessante que esse teste aqui, Jesus estava fazendo para Filipe, para mostrar para ele como é que, diante da necessidade da multidão, diante do apelo da multidão, diante do grito da multidão, como era que ele haveria de se portar. Falei. Professor Zé, porque o peirazon, ele tanto faz teste positivo ou negativo, como o senhor disse, tanto faz testar para fortalecer, como testar no sentido de tentação. Por isso o contexto explica. Por isso as pessoas usam uma palavra solta assim, sem contextualizar, aí gera uma heresia. Um problema, é verdade. Um problema. Então tem que saber, dentro dessa conexão textual, a análise da sintaxe dentro do texto, não é isso? É muito importante essa estrutura, ok? Então, o Senhor Jesus faz esse teste para experimentar, não é isso? Para experimentar. Aí é o verso? Verso 6. Isso, a fé dos discípulos. Dizia isso para experimentar. Então, ele fez. Aí, o que acontece? Na mesma hora, o Filipe faz cálculo, não é isso? O Filipe faz cálculo. Porque se vocês analisarem, ele diz aí, como é que ele diz? Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um bocado. Olha, um denário inteiro poderia fornecer uma alimentação para 2 dias, ou então 30 refeições. 200 denários poderia dar uma refeição para 6.000 pessoas. Mas só homens lá tinham quanto? Então não daria. Ou seja, não tinha igreja naquele momento, nem multidão que pudesse. Ele mostrou a impossibilidade. Onde acharíamos? Nem que nós tivéssemos 200 dinheiro. Porque o denário correspondia a um diário de um trabalhador. Então uma família de 5 pessoas mais ou menos, trazendo para esse campo, aí você vê o que um denário poderia alimentar durante 1 ou 2 dias. E aí o problema era grave, o problema era sério. Porque ele deixou claro a impossibilidade. Aí entra o outro discípulo, o André. O que o André diz? Vamos lá. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Aí o que acontece? Ele olha, colocou 200, não tinha como. Porque era só para 6.000. E aí depois, o outro entra como? Entra com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aí piorou a situação. Porque ele diz, mas o que é isso para tanta? Aí alguns falam do rapazinho, alguns dizem que era um meninozinho. Rapazinho, ele já tinha uma faixa etária interessante. Não era um meninozinho normal. Entendeu? Outros sugerem que seria mais ou menos um escravo. E ele trazia, o que ele trazia? 5 pães e 2 5 pães. Pães de cevada, alimento de pobre. E não de trigo, alimento de pessoas de mais condição. Ou seja, toda a situação era improvável. Mas aonde Jesus está, não há situações improváveis. Ele faz o milagre. Ele opera maravilhas. E o que ele queria mostrar aqui? Irmãos, por que Jesus envolveu esses discípulos que eram fracos, eram falhos, eram negativistas? É porque Jesus, irmãos, estava treinando eles, treinando para uma missão futura. E o Senhor Jesus faz questão de envolver eles no milagre. Irmão, mais uma vez eu digo, olha como é gostoso dialogar a fé. Hoje, quando tem uma pessoa que diz assim, um dia desse entrou aqui na sala, uma pessoa,
E aí o irmão disse assim, pastor, essa pessoa quer lhe conhecer aqui. Aí eu comecei a conversar e tal. Aí uma pessoa olhou e disse assim, eu não creio muito em pastor. A pessoa que estava do lado dela. Pastor, para mim, tem muito pastor mentiroso. E eu não creio muito nessa história de Bíblia. Eu olhei para ele e disse assim, meu querido, tu estava lá? Não, era outra pessoa aqui, o irmão. Eu me lembrei aqui do irmão. Aí eu olhei para ele e eu disse, olha, meu querido, julgar como você quiser é uma questão sua, mas eu vou orar por você, para Deus te dar a vitória. E no dia que você puder vir aqui, para eu sentar e mostrar para você o caminho do ateísmo, da negação, que nós também temos argumentos. Ele olhou assim para mim e disse, pastor, me interessei. Eu venho aqui num culto agora. E eu, pastor, eu quero dizer que eu retiro as minhas palavras. É porque ele pensou que eu ia agir. Olha o diabo na boca dele. Olha o diabo, olha o Satanás. Não sabe dialogar a fé. Não é assim? Não sabe dialogar. Tem crente aí que não sabe dialogar. Aí como não sabe dialogar, aí pronto. Se você não pode rebater, cai fora. Agora, se você sabe dialogar a fé, mostre o que é a fé. Faça como Pedro, ninguém aqui está doido. Faça como Pedro escreveu, vocês têm que estarem preparados. Aí o grande problema é esse aqui. Jesus viu uma multidão que estava atrás de milagre. Jesus andava com um monte de discípulos que também eram negativos. Mas Jesus sabia dialogar. Observem que eles, ou se fosse hoje, olha, eu não vou operar o milagre porque aqui tem alguns que estão no nosso meio que não creem. Tem incrédulo aqui. Tira do púlpito. O Filipe começou a fazer cálculo financeiro. E ele disse, esse dinheirinho que tem aqui na tesouraria, não dá para nada. Não é assim? Não dá para nada. E o outro, ele começou a mostrar mais impossibilidade. Tem um meninozinho aqui que eu arrumei um Espanha, mas só 5, o que é isso para a tamanha? Mas Jesus queria que eles vissem isso. Jesus queria que eles contemplassem essas impossibilidades. E Jesus estava dando uma lição. Vocês serão os futuros pregadores que vão levar a mensagem do pão para a humanidade. E é diante dessas situações que vocês serão testados. Mas como vocês já me conhecem, eu estou preparando vocês agora. Eu coloquei aqui que Jesus queria mostrar aos discípulos algo importante, que é necessário sempre depender de Deus. No momento de crise, no momento de luta, no momento de batalha, como era que os discípulos deveriam fazer? Depender de Deus. A segunda coisa, o Senhor estava treinando eles para as missões futuras, porque iriam surgir situações assim. Quando você lê Atos 6 primeiro, Atos 20, 28, ele diz, e vos constituiu bispos e pastores para apacentar o rebanho. Quem lida com o povo tem que saber que tem momentos que nós vamos estar diante desse cenário, e precisamos de fé.